7 da manhã, horário de Brasília. Bom dia, produtor. Quinta-feira, 31 de maio, feriadão de Corpus Christi aqui no Brasil. Começamos o programa com imagens externas do Centro de TV do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio em Campo Grande. Tempo muito agradável neste momento na capital sul-mato-grossense. No programa de hoje, continuamos a repercussão, os impactos da greve dos caminhoneiros em diversos setores do agronegócio. E você vai ver também. De Brasília, todas as informações sobre o novo prazo do Fundo Rural e também sobre o fim do prazo do cadastro ambiental. Em São Paulo, devido à paralisação dos caminhoneiros, haverá prorrogação da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Agora, os pecuaristas têm até o dia 15 de junho para vacinar o gado. O prazo para a vacinação contra a febre aftosa foi prorrogado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA-MT. Você vê também a previsão do tempo, a cotação de produtos agropecuários e os destaques da nossa agenda de leilões a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas mais 2 minutos no horário de Brasília. Começamos, como sempre, o Bom Dia Produtor com os destaques da nossa capital, Brasília. Bom dia, Catarina Martorelli. Olá, bom dia a todos. Hoje é feriado, mas o produtor rural não pode esquecer um assunto importante. Termina hoje o prazo para o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. É um registro obrigatório para que todas as propriedades rurais sejam fiscalizadas e haja um combate ao desmatamento das florestas. O proprietário que não se cadastrar pode pagar multa. E agora uma boa notícia sobre o Fundo Rural. O prazo de adesão ao refis do fundo, que terminaria ontem, foi prorrogado. Agora, o produtor tem até o dia 30 de outubro para aderir ao programa. Catarina Martorelli para o SBA. 7 horas e 3 minutos. Em função da greve dos caminhoneiros em praticamente todo o país, o governo decidiu prorrogar o prazo para a vacinação contra a febre aftosa. O prazo terminaria hoje, quinta-feira, dia 31 de maio, e se estende por determinação do governo. Veja como está em São Paulo. A resolução que determina a prorrogação da campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado paulista será publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira e estende o prazo até o dia 15 de junho. A data limite para informar a vacinação também foi prorrogada, sendo agora o dia 22 de junho. De acordo com a resolução, a prorrogação considera a recente paralisação nacional dos caminhoneiros e transportadores de cargas, que dificulta para o produtor rural a aquisição de vacinas contra a febre aftosa, bem como a vacinação do rebanho e o respectivo registro da vacinação. Lembrando que a vacinação contra a febre aftosa é obrigatória e deixar de vacinar ou comprovar a vacinação dentro do prazo sujeita o criador a multas. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Muito obrigado, Gustavo. 7 horas e 4 minutos. Agora a prorrogação também no estado do Mato Grosso, com Valdir Pacheco. A vacinação contra a febre aftosa, que terminaria nesta quinta-feira, dia 31, foi prorrogado até o dia 15 de junho pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, INDEA-MT. A medida divulgada nesta última quarta-feira, dia 30, foi atribuída à greve dos caminhoneiros em Mato Grosso. Mato Grosso é detentor do maior rebanho bovino do país, com mais de 29 milhões de animais. Segundo o INDEA, o produtor deve vacinar todo o rebanho bovino e bubalino de mamando a caducando, com exceção das propriedades localizadas no Baixo Pantanal. O prazo para a comunicação foi estendido até o dia 20 de junho.
Por conta da paralisação dos caminhoneiros, a distribuição e venda de vacinas foram afetadas, o que comprometeu a execução normal da etapa de vacinação não só em Mato Grosso, como em outros estados, conforme o INDEA. Nesta primeira etapa de 2018, cerca de 29 milhões de animais devem ser vacinados. Até a última segunda-feira, dia 28/5, 48,5% das propriedades tinham comunicado a vacinação nos escritórios do INDEA, o que representa apenas 47,5% do rebanho a ser vacinado nesta etapa. Após a imunização do rebanho, o produtor deve fazer a declaração da vacinação com a contagem dos animais por idade e sexo, juntamente com a nota fiscal de compra das vacinas, e apresentar no INDEA, no seu município, até o dia 20 de junho. A multa para quem deixar de vacinar o rebanho dentro do período da campanha é de 1 UPF, unidade padrão fiscal por cabeça de gado não vacinado. O produtor que atrasar a comunicação fica impossibilitado de emitir a Guia de Trânsito Animal, GTA, por um período mínimo de 30 dias. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Em Mato Grosso do Sul, também a prorrogação da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. No estado, em que há 2 biomas, há 2 regiões, o Pantanal teria o prazo estendido até o dia 15 de junho. E assim, os animais que estão no Planalto também poderão ser vacinados após esse decreto da prorrogação até 15 de junho. Fim da paralisação dos caminhoneiros em grande parte do país. Vamos saber no Rio Grande do Sul como foi a retomada aos poucos da movimentação nas estradas. De Cruz Alta, Annelise Nicolodi. Olá, bom dia a todos. Pois é, após 10 dias de intensa paralisação dos caminhoneiros, também de produtores rurais e da sociedade como um todo, parece que a situação começa aos poucos a voltar ao normal aqui no interior do Rio Grande do Sul. A gente fala de Cruz Alta, no noroeste do estado, onde os postos de combustível nessa semana, agora, portanto, começaram a receber uma remessa de combustível e aí aos poucos os motoristas vêm até os postos para fazer o abastecimento. Teve fila ontem à noite, fila de muitos quilômetros, mas agora a situação já começa a se normalizar porque praticamente todos os postos de combustível já têm gasolina, álcool e diesel. O preço é o maior problema, os motoristas ainda reclamando muito. Nesse posto de combustível onde a gente está falando agora, a gasolina está R$ 4,71 e o diesel R$ 3,79. Ou seja, eles ainda não encontraram muita diferença nas bombas. Essa é a maior preocupação. Não existe nenhum tipo de bloqueio nas rodovias, já não vinha existindo nos últimos dias, mas de alguma forma os caminhoneiros continuam mobilizados e principalmente os produtores rurais que entendem que não foram contemplados aí com a proposta do governo. Mudando um pouquinho de assunto, eu vou falar da Semana do Arroz que acontece lá em Alegrete, na fronteira, até sexta-feira. E sabe o que está sendo discutido lá entre as entidades? Uma forma de levar mais arroz e seus derivados para a merenda escolar. O Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Annelise Nicolodi, direto de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. 7h09, no horário de Brasília. O preço do leite pago ao produtor subiu em maio pelo 4º mês consecutivo. O dado foi divulgado ontem pelo CPEA no seu relatório mensal. Veja as informações. A média Brasil líquida, que inclui os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi de R$ 1,25 o litro, altas de 8,4% frente ao mês anterior e de 24,2% no acumulado parcial deste ano. De abril para maio, os preços subiram em todos os estados que compõem a média Brasil do CPEA, com a alta mais intensa de 10,34%, sendo verificada no Rio Grande do Sul, seguido pela Bahia, 8,56%, e Santa Catarina, 8,38%.
A alta nos preços reflete o período de entre-safra no setor lácteo, com redução de 1,46% no índice de captação de leite de abril em relação a março deste ano, acumulando queda de 11,6% em 2018. Com exceção do Paraná, que registrou estabilidade na variação mensal, todos os estados sinalizaram queda na captação. O recuo no volume de leite captado foi menos expressivo comparado ao mês anterior, devido aos altos patamares de preços atingidos nos últimos meses e a maior competitividade entre os agentes de mercado. Segundo colaboradores do CPEA, a expectativa dos preços segue dividida entre nova alta ou estabilidade para o próximo mês. O momento é delicado para o setor. Ao mesmo tempo em que a menor produção do campo impulsiona os preços do leite, a indústria encontra dificuldade em repassar a valorização da matéria-prima ao consumidor, que continua com poder de compra fragilizado. Houve ligeira queda de 0,05% nos preços de leite UHT de abril para maio. Durante a primeira quinzena de maio, houve ligeira queda de 0,05% nos preços de leite UHT de abril para maio. As cotações oscilaram com mais intensidade, influenciadas pela maior necessidade de promoções para assegurar a liquidez. Já na segunda quinzena do mês, os preços se elevaram, impulsionados pela escassez de oferta de matéria-prima por conta do avanço da entre-safra e redução de estoques. No entanto, agentes continuam relatando a fraca demanda por lácteos. Diante do atual cenário nacional de paralisação dos caminhoneiros, as atividades industriais estão limitadas ou suspensas, o que inviabilizou transações para a maioria das empresas. Para o produtor, as perdas imediatas têm sido o descarte do leite cru e o racionamento da dieta dos animais por conta da escassez de insumos, o que pode comprometer o funcionamento fisiológico dos animais, os picos de lactação e a produtividade no longo prazo. Vamos saber como fecharam ontem os mercados do milho e da soja. Bom dia, Sara Kirchhoff. Olá, Zaidan. Olá a todos. Bom, muitos produtores estão fora de negociações e a dinâmica do mercado físico ela continua muito baixa. Inclusive, a venda antecipada ela também está com problemas aí por causa da paralisação dos caminhoneiros. Isso vem fazendo com que haja uma grande dificuldade para muitas regiões terem uma referência de preço. Mas o indicador CPEA continua fazendo uma média de preço para a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e na quarta-feira o indicador CPEA mostrou uma alta para o milho em Campinas. A alta foi de 1,07%, mais uma alta importante para o milho no mercado físico brasileiro, que agora chega ao patamar dos R$ 45,49 a saca. No acumulado do mês de maio, que está terminando, o preço da saca teve alta de 15%, acima de 15% no mercado físico brasileiro, de acordo com o indicador CPEA. Já no mercado futuro, o milho apresentou comportamentos mistos aí nos contratos mais próximos. Os contratos com entrega em julho tiveram uma alta de 0,72%, subindo para R$ 43,16 a saca. Contratos com entrega em setembro, em queda de quase 0,5%, recuando para R$ 40,47 a saca, e em queda também os contratos com entrega em novembro, queda de 0,43%. Desta forma, o vencimento de novembro aparece em R$ 41,73 para o milho BMF. Já o vencimento de janeiro não teve variação e, com isso, a saca permaneceu em R$ 42,93 para o vencimento. Já a soja na Bolsa de Chicago teve uma sessão marcada pela expressiva venda de contratos de fundos especulativos durante a quarta-feira. Além disso, o mercado segue pressionado pelo avanço dos trabalhos nos Estados Unidos e também pela falta de um acordo entre o país norte-americano e a China. Com isso, os contratos mais próximos, mais uma vez, tiveram queda na Bolsa de Chicago para a soja. Os contratos com entrega em julho recuaram 0,73% para $10,23 por bushel. Contratos com entrega em setembro em queda de 0,70% para $10,31 por bushel. Contratos com entrega em novembro em queda também acima de 0,5%, recuando para $10,36 por bushel. E contratos com entrega em janeiro de 2019 com desvalorização de 0,43%, com recuo para $10,41 por bushel.
Já a soja no estado do Paraná para o mercado físico brasileiro, de acordo com o indicador CPEA, apresentou uma leve alta durante a quarta-feira. A alta foi de 0,09%. Com isso, a saca da oleaginosa no Paraná para o mercado físico ficou em R$ 80,41. No acumulado do mês, a oleaginosa segue em queda e agora o mês encerrando, então, ficou com uma queda de 1,02%. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigado, Sara. 7 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Nesta quarta-feira, praticamente os movimentos que estavam bloqueando as estradas começaram a dar sinais de esvaziamento, o movimento começando a se dissipar em função de uma série de acordos firmados e também com alguns que ainda insistiam em continuar com a paralisação, entendendo que já que havia sido feito um acordo com os governos, não havia necessidade de continuar. Mas na cabeça de alguns, nem todas as reivindicações foram atendidas e ainda permanecem na manhã desta quinta-feira, ocupando alguns lugares importantes, como por exemplo a entrada do Porto de Santos. Mas de qualquer maneira, com essa dissipação dos movimentos no país, também há sinais de retomada na movimentação do mercado do boi. Na avaliação da Scott Consultoria, isso começa já a acontecer, embora ainda não haja uma referência nos negócios para que se tenha um balizador nos preços do boi gordo. Acompanhe com atenção a análise do diretor da Scott Consultoria, o Alcides Torres. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Hoje nós vamos falar sobre o mercado pecuário do dia 30 de maio de 2018, quarta-feira, véspera de feriado de Corpo de Cristo, não é? Vou começar dando uma avaliação do que foi a greve dos motoristas de caminhão. O médico veterinário Iberville Neto, aqui da Scott Consultoria, ele está fazendo um estudo que vai ser apresentado na próxima Carta Boi. Ele fez uma comparação à Associação Brasileira de Proteína Animal, que cuida de frangos e suínos. Eles informaram o mercado que aproximadamente 50 milhões de frangos morreram nesse período por falta de alimento. E vocês vão dizer, bom, o que significa 50 milhões de cabeças de frango? Para você que é pecuarista, isso significa aproximadamente 460 mil cabeças que foram perdidas. Para vocês verem o tamanho do prejuízo, o tamanho da bronca que foi essa greve e o desprestígio para os organizadores desse movimento com a sua continuidade, com a falta de controle sobre o que eles produziram. É sempre fácil começar uma guerra, mas é sempre muito difícil encerrá-la. Tá? E como é que está o mercado do boi depois dessa bronca toda? Hoje a gente já vê uma movimentação de compradores em busca de boiadas para abater, mas antes que isso aconteça, a carne que ficou armazenada nesses dias em função de não ter caminhões para o escoamento da produção, vai ter que acontecer, não é? E nós também temos um problema de falta de insumo, falta plástico, sacos plásticos, embalagens para embalar essa carne. Então essa situação toda ainda precisa ser regularizada, de tal forma que o mercado ele só deve voltar à sua plena carga, isso mais ou menos, a partir de segunda-feira, dia 4 de junho. Não é? Além disso, tem toda a questão burocrática, emissão de GTA, essas coisas todas. Hoje é praticamente o dia que o mercado está funcionando com relativa regularidade e amanhã é feriado. Então, para quem tem aí algum tipo de aflição com relação ao mercado, pode pôr as barbas de molho, que é somente a partir de segunda-feira, se tudo correr bem ao longo desses próximos dias. Agradeço a atenção, a oportunidade e vou deixar mais um último recado. Em função dessa confusão toda, a Scott Consultoria, até o dia 16 de junho, disponibilizará gratuitamente o informativo Tem Boi na Linha. Para quê? Para que compradores e vendedores tenham uma informação sobre a cotação do boi gordo, a cotação
da vaca gorda, a cotação dos bovinos para reposição, boi magro, garrote, bezerros, etc., para que a informação, que é um bem valioso, circule de maneira livre, pelo menos até o mercado voltar à sua normalidade. Pois é, ontem, no finalzinho da tarde, é que o Alcides Torres fez a gravação desse boletim muito importante, dando um balanço, um retrato do que começa a se desenhar a partir do fim da paralisação, praticamente todo mundo parado, alguns pontos, como nós citamos agora mesmo. Com o fim dessa paralisação, o mercado do boi começa a se retomar. Um impacto muito grande, 240 a 250 mil cabeças teriam sido perdidas se fizermos uma analogia, uma comparação entre o que foi perdido na cadeia do frango, aves, com o que poderia acontecer, ou o que seria esse impacto para a pecuária de corte. É realmente uma situação bastante preocupante, é uma situação muito dramática e que agora começa a se reverter. A gente espera que no menor tempo possível tudo volte à normalidade. Como sempre fazemos aqui nesse horário no Bom Dia Produtor, divulgamos a cotação de preços do boi. E a gente tem informado, você viu também na análise da Scott Consultoria, desde a semana passada os preços estão hibernados, em função da ausência de negócios que pudessem balizar os preços. Mas a gente informa porque sempre nesse horário temos aqui esses números do mercado físico do boi gordo. Na região sudeste, esses preços que permanecem desde a quarta-feira da semana passada estão aí, são preços à vista, livres de fundo rural para uma boiada comum, uma boiada mais bem acabada, com melhor logística, isso quando tudo estiver normal, essa boiada pode ter uma negociação melhor com a indústria frigorífica. Vamos ver os números do sul. Também números congelados desde a semana passada, as praças pesquisadas estão aí. Agora, as praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás. Podemos passar para a praça de Mato Grosso, com as suas regiões pesquisadas. Região Nordeste agora. E, finalmente, para fecharmos os números congelados desde a semana passada, a região norte do país. 7 horas e 23 minutos no horário de Brasília, agora a cotação do bezerro. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Sete e 24, vamos voltar a São Paulo com a Sara Kirchhoff. Agora informações do mercado financeiro desta quarta-feira, Sara. Na véspera do feriado, o dólar comercial apresentou uma leve queda diante do real. A desvalorização da moeda norte-americana foi de 0,05%. E depois, então, de oscilar entre os R$ 3,68 e R$ 3,76, o dólar fechou o dia em R$ 3,73. A sessão foi marcada pela formação de PETAX, que é a taxa definida pelo Banco Central para a liquidação de contratos cambiais. Isso sempre acontece no fim do mês. Só que apesar dessa leve queda do dólar no dia, no acumulado do mês de maio, a moeda apresenta a maior alta para o acumulado do mês
desde setembro de 2015. A valorização da moeda norte-americana na comparação com o real em maio ficou acima de 6,5%. Já no acumulado do ano de 2018, a alta do dólar na comparação com o real fica em 12,74%, uma alta bem significativa para a moeda norte-americana. Falando um pouquinho da economia, o Brasil registrou um crescimento de 0,4% no trimestre, ficando aí pelo quinto período seguido no azul. Isso já era esperado pelo mercado. Agora o que o mercado não sabe é como vai ser daqui para frente, diante dos reflexos aí que ainda virão da paralisação dos caminhoneiros, que na quarta-feira já atingia o 10º dia. E o índice Bovespa na quarta-feira registrou uma alta, só que as ações da Petrobras voltaram a recuar. Depois de elas se recuperarem um pouco na terça-feira, na quarta-feira, os papéis da estatal voltaram a cair e a justificativa é uma declaração do presidente da República, Michel Temer, para o jornalista Adalberto Piotto, da TV Brasil, dizendo que a política de preços da Petrobras poderá ser reexaminada. E o mercado, é claro, não gostou nada disso, porque ele não gosta dessa interferência do governo nas decisões de preços da estatal. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigado, Sara. Agora o João Pedro, nosso comentarista, traz informações, um balanço parcial dos impactos dessa greve dos caminhoneiros para o setor agro. Os últimos 12 dias foram muito difíceis para a agropecuária brasileira. Todos os setores sofreram com a paralisação dos caminhoneiros nas estradas, com um bloqueio das estradas, com a falta de combustível, enfim, com todos os problemas que foram acarretados para essa chamada greve dos caminhoneiros. Vamos começar pela questão do bovino de corte. Você está numa época de safra, você tem muito animal pronto para o abate, seja descarte de fêmeas, animais prontos para o abate, parou. Mais de 100 unidades de indústrias de frigoríficas de bovino pararam, fecharam as portas no Brasil, em função, primeiro, porque não conseguia chegar com o animal vivo. Segundo, não tinham os insumos necessários para a operação das indústrias, não chegavam. E por último, as câmaras frias deviam estar lotadas, não tinha mais espaço para colocar mais, porque não podiam mandar a carne para outros setores. Esse é um setor que vai sofrer muito, especialmente a indústria frigorífica, porque eles dependem desse movimento, desse capital de giro, da venda de carne e para pagar os seus fornecedores, pagar os pecuaristas. E esses 12 dias, quase meio mês, vai atrapalhar muito eles. São empresas que estão bastante alavancadas, estão com compromissos financeiros grandes, e 15 dias, custo fixo não deixa de existir, funcionário, energia, impostos, etc. E isso atrapalha a saúde financeira de todo esse pessoal. Outro setor que sofreu muito foi a questão da avicultura e da suinocultura. São setores altamente tecnificados. O frango, quando chega nos 42 dias, 43 dias, ele tem que ir para o abate. Caso ele não vá, você vai ter problema de lotação, vai ter dificuldades, vai ter mortandade muito expressiva. E se não tiver ração, que era outro problema sério do setor, ou seja, não chegava a ração até os galpões, você tinha risco de canibalismo, mortandade, enfim, é uma situação extremamente séria. A BPA fala na mortandade de mais de 64 milhões de aves, basicamente pintos, porque você tem uma produção brasileira mensal de 500 milhões de pintos. Esse pinto eclodia, as empresas, as incubadoras não tinham para quem mandar, no fim acabavam fazendo um abate sanitário, sacrificavam os pintos. Isso vai refletir não apenas para o produtor, também para o consumidor. Você vai ver daqui para frente, daqui 42 dias, uma falta de oferta de carne de frango. Por quê? Porque esse pinto que era para ser alojado, acabou não sendo alojado e, consequentemente, isso vai dar um impacto na produção nos próximos 40, 45 dias. A suinocultura também, mesma coisa. Você tem um animal pronto para o abate com 100, 110 quilos, a hora que ele não vai para o abate, primeiro, ele vai consumir muito mais ração por quilo vivo agregado. E ele vai acumular mais gordura, porque o forte de acumular músculo, carne, já foi. Então, também nesse setor sofreu a mesma coisa. Você teve dificuldades também para chegar com a ração, os frigoríficos não processaram e aí você vê um prejuízo grande para toda a cadeia. E tanto os suínos como aves, a margem para o animal é muito pequena. Então, com certeza, muitos produtores vão ficar no vermelho por um bom tempo para recuperar os prejuízos desses 12 dias. Cana-de-açúcar, nós estamos num pico de safra da cana-de-açúcar.
Mas por que a cana não pôde processar? Porque você não conseguia colher, não conseguia transportar, não conseguia processar. Então a cana faltava óleo diesel, tanto para as máquinas, para as coletadeiras, para os caminhões, para todo o processo. Também nessa área sofreu e sofreu muito. As perdas são significativas. Somando todo o prejuízo, de acordo com a CNA, fala-se em 6,6 bilhões de reais. Isso vai na conta do senhor e da senhora que está nos assistindo. A maior parte dele vai ao produtor brasileiro. Então, esse é o momento de reflexão. O Brasil depende muito do transporte rodoviário. 65%, 68% do transporte no Brasil é por caminhão. Isso se você considerar que a ferrovia leva alguma coisa por volta de 17%, 18%, mas porém a ferrovia leva minério praticamente. O resto do Brasil é transportado por caminhão. O caminhão é o segundo transporte mais caro que tem. Primeiro o avião, segundo o caminhão, terceiro a ferrovia, quarto é por água. O Brasil privilegiou o segundo transporte mais caro. E esses transportes não aguentam distâncias muito grandes. Hoje, o caminhão às vezes carrega e anda 2.000 quilômetros para levar soja, milho para os portos de exportação. E quando ele volta, muitas vezes volta vazio. Só o pedágio, algumas vezes, representa quase 800, 900 reais só de pedágio, ele voltando vazio, sem considerar combustível, pneu, etc. Então é uma situação complicada para todo o setor. Esse é o momento de reflexão, nós precisamos pensar num novo modelo de transporte que possa remunerar um pouquinho melhor o motorista de caminhão, que ele precisa também disso, porém as grandes distâncias têm que ser com transportes modais mais eficientes, seja ferrovia ou seja hidrovia. Obrigado, João Pedro. Agora começamos o giro de informações do tempo pela região centro-oeste do país. As chuvas avançando agora ao longo dos próximos dias na região centro-oeste voltam a trazer cenários um pouco mais otimistas. Agora as condições hídricas do solo seguem principalmente um pouco mais baixas entre Goiás e a faixa leste de Mato Grosso. Nas demais áreas, as condições de solo ainda seguem mantendo os pastos com bom ritmo de crescimento. Nos próximos dias tem previsão de chuva apenas no Mato Grosso do Sul e principalmente na metade sul do estado. Ainda é uma chuva fraca. Nas demais áreas o tempo firme ainda vai predominar, só que essa chuva vai conseguir avançar a partir da próxima semana. Entre os dias 6 e 10 de junho, as instabilidades avançam por grande parte da região centro-oeste, só que é o estado sul-mato-grossense que recebe as pancadas de chuva mais expressivas. O volume de água nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul tende a alcançar até 30 milímetros, o que é suficiente para conseguir até aumentar as condições hídricas do solo. Agora, Mato Grosso e também o sul de Goiás, como a chuva é mais fraca, a tendência ainda não deve ser de recuperação total nesse solo um pouco mais seco. A partir do último período, entre os dias 11 e 14 de junho, a chuva agora perde intensidade em grande parte da região, apenas em alguns pontos do sul do Mato Grosso do Sul e também do extremo oeste do Mato Grosso é que ainda pode chover de forma bastante isolada. Nas demais áreas, o tempo firme volta a predominar e o sol volta a aparecer na região. Então, durante os próximos dias, as instabilidades conseguem avançar um pouco mais pela região centro-oeste, voltam a trazer cenários mais otimistas, principalmente para os pastos do Mato Grosso do Sul. 7 horas e 33 minutos no horário de Brasília. Daqui a pouco a informação do tempo para outras regiões do país. Dá uma olhada no gado que será ofertado hoje à noite aqui pelo Canal do Boi. Qualidade total, 8h30 no horário de Brasília, com realização da Central Leilões. Gado muito bem criado, estará em oferta hoje à noite aqui conosco. Nós vamos para o intervalo comercial com essas imagens. Daqui a pouco, outras informações importantes aqui no programa. Até já! Sete horas e 37 minutos no horário de Brasília. No programa Pecuária BR, que o Canal do Boi apresenta sempre às 5:50 no horário de Brasília, de segunda a sexta, o João Pedro e eu recebemos o analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business, o Júlio Brissac, que fez uma importante avaliação, uma análise do atual cenário do boi gordo com toda essa mobilização dos caminhoneiros nas estradas. Vale muito a pena rever a entrevista.
Estou aqui com o analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business, o Júlio Brissac, e o João Pedro também. Júlio, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso te receber. Como é que você avalia tudo isso que está acontecendo para a pecuária de corte? Zaidan, a gente está operando num mercado sem referência, sem preço, sem negócios, mas é muito importante, quer dizer, sem preço, sem negócios, na massa dos negócios que aconteciam normalmente no dia a dia. Mas sempre nesses momentos, a gente precisa entender que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada planta frigorífica é uma planta frigorífica, e o bom senso tem que prevalecer em cima disso tudo, né? O produtor moderno, antenado, ele precisa entender que vai ter muita gente aí tentando ganhar dinheiro dele, né? E vai ter muita gente também tentando ganhar dinheiro do consumidor, né? O Brasil é um país com históricos desde Dom João, em que a lei do gosto de levar vantagem em tudo sempre acontece. Então, o produtor precisa ficar muito antenado a tudo isso, entender que há um problema generalizado para todas as pontas, para todos os envolvidos, e que em momentos como esse se opera no mercado com muita cautela. Júlio, você vê nesse momento, nós tivemos um primeiro trimestre bom nas exportações, olhar janeiro, fevereiro e março, números bons, 5.200. Quadrimestre, inclusive. Agora em abril deu uma despencada, e agora em maio acontece isso. Até que ponto isso vai refletir no ano nas exportações? Olha, João, definitivamente a gente tem que entender a exportação de carne bovina de uma maneira muito diferente que a gente lia no passado. Os grandes frigoríficos exportadores do Brasil hoje têm plantas frigoríficas em outros países do mundo, né? E essa torneira de exportação, ora por um lugar, ora por um outro, ela se mexe a todo momento. Você abre e fecha ela a todo momento, né? Um dado muito importante que a gente precisa entender é que desde o começo de maio, nós já vínhamos vendo as exportações de carne bovina, vou ficar segmentado aqui, mas em todas as outras carnes, na questão da carne bovina, ela decrescendo muito forte, como você apontou. Mas a gente esquece de um outro lado, que é os frigoríficos já tinham mexido nessa torneira desde antes da greve. Por quê? Nós estamos à boca do maior momento de consumos de carne, que é a Copa do Mundo de Futebol, que acontece de 4 em 4 anos, né? Então, os frigoríficos exportadores estavam operando já do começo de maio, programados para colocar mais carne bovina no mercado interno, porque há uma explosão generalizada de consumo. Então, diante do que aconteceu, muita gente, evidentemente, a massa dos grandes frigoríficos foram pegos de surpresa, porque eles se prepararam para essa distribuição e agora não conseguem sair com a produção das plantas. Então, esse é um momento, volto a dizer, ruim para todo mundo, mas o produtor moderno, ele precisa estar antenado nas situações de que o maior prejudicado com isso, com certeza, são as indústrias frigoríficas. Você não tem um certo receio, se você faz análise de balanço dos frigoríficos, se olhar os balanços frigoríficos, eles têm um EBIT para 4, 5 anos para poder... Extremamente alto. Estão muito alavancados. O próprio Marfrig, que é o segundo, está vendendo a área de frango para poder reduzir um pouco o endividamento dele. Agora, com os custos fixos que eles têm, mão de obra, impostos, etc., 15 dias, que vai ser mais ou menos o tempo que até que eles vão ficar meio fora do mercado, isso não coloca em risco a saúde financeira deles? Extremamente. Hoje, qualquer industrial, de qualquer setor, ele está extremamente preocupado com a sua folha de pagamento de junho, né? Por quê? Ele vai para completar 10 dias com problemas logísticos, com problema de insumos gravíssimos. E empresa que não fatura é o pior dos problemas. Você estava olhando, já que nós estamos falando um pouco de balanço financeiro, a gente pega, por exemplo, uma Brasil Foods da vida, né? Que tem bilhões de problemas de dívida, mas tem o seu capital de giro muito bom, né? É uma empresa, mesmo alavancada, uma empresa com sinais bons no mercado, né? Era uma blue chip, né? Mas em um momento como esse, que você não consegue distribuir,
a sua mercadoria, você não consegue se movimentar, você começa a ter problemas muito mais graves do que você tinha no passado. Então, é preciso muita atenção a esse cenário que vem aí pela frente. Mas, volto a repetir, das partes envolvidas nos problemas, a indústria, com certeza, é a mais prejudicada disso tudo. Porque muita gente não sabe disso, né? Mais de 80% do custo de produção de uma indústria frigorífica de carne bovina é a compra de gado gordo, né? Isso é um problema gravíssimo. Se ela não consegue trazer a sua matéria-prima e, mais do que isso, não consegue distribuir essa matéria-prima, um nó está feito em toda a cadeia. Quer dizer, depois dessa paralisação toda, em que o gado não pode chegar à indústria, e se chega à indústria, não dá para abater, porque não tem nem como estocar a carne, porque a carne não vai sair de lá também, pelas mesmas razões. Hoje mesmo está circulando aí no mercado uma notícia vinculada pela Reuters, né? Dá 2 recados aqui também importantes, dizendo que as carnes que estão nas estradas vão começar a melar. O termo é melar, né? Elas vão começar a ser descartadas, a se deteriorar a partir de amanhã. Isso é uma bobagem, né? Isso é o tipo da notícia que a indústria quer passar por aí. Na verdade, essa carne já foi melada há muito tempo, né? Um caminhão frigorífico, depois de 3 dias, se ele não se ligar numa tomada, ele tem que tomar uma atitude de refrigeração drástica, que é deixar ligar o motor. Não, ligar e desligar, porque ele não sabe por quantos dias ele vai ficar com aquela matéria-prima ali parada. Então, a primeira atitude do caminhoneiro responsável por uma carga dessa é ligar o caminhão, refrigerar e desligar. Mas aí você já saiu das condições normais. Ideais. Você está tentando sobreviver com a carga. O problema é que esses caminhões que estavam parados, eles são muito usados pelos próprios grevistas para abrir e colocar leite, colocar qualquer matéria de consumo para sustentar ali toda a situação de um posto de gasolina, etc, etc. Então, quer dizer, esse vai e vem de abre e fecha, essas mercadorias, na verdade, já entraram na semana. Claro que tudo depende quantos dias se o cara saiu do frigorífico na quarta-feira, se saiu na quinta, se saiu na sexta, mas de qualquer maneira, 3 dias depois, a situação já é caótica. Portanto, essas cargas que estão aí paradas já melaram, não tem como. Então vamos falar de demanda e oferta. Em função de tudo isso, quando a coisa começar a se normalizar, o gado vivo vai circular normalmente, livremente. A indústria vai fazer os abates para abastecer o varejo, os açougues, supermercados, porque você disse, a demanda deverá ser maior agora em função de Copa do Mundo. Sim. Como é que vai ficar, ou seja, são fundamentos de alta nos preços do boi gordo. Você acredita que, pelo menos temporariamente, nós teremos uma situação de alta nos preços do boi? Olha, você me dá a oportunidade de eu dar um recado, que infelizmente eu só posso dar esse recado normalmente, e a gente já vem dando esse recado há algum tempo para os assinantes das plataformas da Rural Business que operam no mercado de carnes e de grãos. O recado que eu tenho que dar para a pecuária de corte do Brasil é o seguinte: a gente precisa entender que não está sendo muito diferente a ação de parte dos grandes frigoríficos, que tem aí até uma amplitude de comunicação aí, pagando sites e situações para colocarem no mercado apenas informações que interessam a eles. Dentro desse ambiente, a coqueluche está sendo o seguinte: dizer para o mercado que o mercado está estável. Mas se você pegar os preços, vamos nos colocar num preço de referência que é o estado de São Paulo. Se você pegar os preços da quarta, quinta e sexta-feira e jogar para segunda-feira, eles estão por aí dizendo que os preços estão estáveis, mas na verdade tiraram 5, 6 reais do valor do boi gordo mesmo sem comprar. Você está entendendo a manobra? Ou seja, eu digo que existe uma estabilidade, mas, na verdade, eu tirei uma arroba, vou botar aí um boi de classificação aí boa,
boa terminação, boa logística, no patamar de 145 em São Paulo, e agora se fala em patamares abaixo da linha de 140. A jogada, porque o produtor precisa entender, duas pontas vão ser penalizadas pela indústria. A ponta da produção e a ponta do consumidor. Já vai estar cheio de gente aí dizendo que essa nova carne que vem aí no mercado tem que ser muito mais cara, ou seja, e aí eu coloco também parte dos varejistas, vai ter muita gente tentando explorar a indústria dessa greve para melhorar as margens de lucro, comprando carne nova, boi novo, mais barato e colocando preços no varejo acima da realidade. O jogo dos oportunistas está lançado no mercado. Mas, Júlio, nesse período... Desculpa, João, para não perder o raciocínio, essa sequência. Pois não. Então, se eles estão baixando o preço do boi... Tentando baixar, colocando lá na vitrine que o boi está aí R$5, R$6 abaixo e dizendo que o preço está estável. O que o produtor precisa ter nesse momento? Memória de preço, memória mercadológica. Ele precisa entender que ele vinha de um mercado com baixo volume de carne circulando, com baixo volume de boi circulando e com preços muito acima, ter a memória do que acontecia na quarta-feira da semana passada. E trabalhar com isso. Nós, por exemplo, da Rural Business, não estamos colocando preço no boi. Estamos congelados na quarta-feira. A cotação que você divulga está congelada. Está parada, não existe negócio. Ah, mas teve um frigorífico ali que é dono de um varejo, ele consegue tirar a carne em caminhonetes pequenas e abastece ali localmente. Isso não é parâmetro para a realidade da massa de frigoríficos do Brasil. Mas uma notícia que a gente acompanha essa crise toda, poucas vezes se falou que faltou carne na ponta. Sim. Cara, pode não ter um corte, uma picanha e tal, mas a carne bovina sempre teve. Sim. Tu acha que houve esses 10, 12 dias, houve uma queda de consumo significativa de carne bovina? João, a gente não consegue consumir o que não está na prateleira do supermercado. Se eu falar para você que o volume de um supermercado baixou em 30% por causa da baixa da oferta, da disponibilidade de gado no campo, se eu colocar esse tipo de informação na mão de alguém que está tentando desenhar isso de uma maneira diferente, eu vou dizer que a demanda de carne bovina no Brasil caiu, ou que estamos numa situação econômica complicada, etc, etc. Mas, volto a dizer, não se consome o que não chega na gôndola do supermercado. Portanto, muita gente que avalia o consumo de carne bovina no Brasil deixa de avaliar o que está acontecendo de fato no campo, tá certo? Nós temos situações aí muito diferentes do que associações de frigoríficos tentam aí passar de realidade do mercado. Ainda naquela questão de quando voltar à normalidade, houver oferta, uma demanda maior por carne no mercado interno, você disse que os preços, há uma tentativa para que eles sejam reduzidos, informados que estão estáveis. Sim. Quando houver essa retomada, preço do boi, arroba do boi, quando houver a retomada, a indústria poderá pegar os preços que ela, teoricamente, baixou e colocá-los no patamar anterior, dizendo que houve alta, que nós estamos aumentando, mas que, na verdade, não houve alta. Eles apenas voltaram de uma situação que era baixista para patamares... O raciocínio seria esse? Sim, na verdade, você está desenhando um clássico, que é do tempo da aftosa, né? E que as pessoas não olham o resto da cadeia para entender. Eu já disse aqui em algumas oportunidades que, se você for ver o volume das exportações de carne bovina nos anos de aftosa do Brasil, elas continuaram crescendo, ou seja, todo aquele teatro desenhado na imprensa de uma maneira geral, ela não se justifica nos números, os números estão aí. Nós tivemos até, como a gente começou a mostrar isso desde aquele ano, nós rastreamos e imprimimos e fomos até a cartórios para justificar que aquilo ali era real.
Porque a gente via as exportações de carne bovina crescendo, batendo recordes, e as pessoas dizendo que 50, 100 países tinham bloqueado a carne bovina. Como a gente sabe que Marte não compra carne bovina, a gente viu ali um absurdo. Então, dentro desses absurdos, o que é o plano de voo? Porque... O que fazer quem tem boi na mão? As pessoas que têm boi na mão precisam entender uma coisa. Como uma companhia de aviação que vê o seu avião cair num dia e precisa montar, existem umas salas de crise, os grandes frigoríficos têm as suas salas de crise, né? Ali está na aviação está ali o profissional que vai falar com a imprensa, o profissional que sabe como lidar com as famílias, com os acidentados, com a companhia responsável pelo avião. A sala de crise no grande frigorífico existe, ela está atenta e trabalhando desde a quarta-feira. Parte dessa operação é derrubar o preço do boi sem comprar e depois vir a conta-gotas no mercado dizendo os preços estão em alta, eu melhorei em R$1 para você, eu melhorei em R$2 para você, porque você, na verdade, tem 5, 6 reais de um preço de um boi que você não comprou e que você agora está dizendo que ele está em alta. O problema da pecuária de corte do Brasil é que ela não tem memória mercadológica, ela não, se você perguntar para um produtor de gado quanto que estava o boi da quarta-feira, dificilmente ele vai te responder. É aí que a indústria opera, principalmente a de grande porte. Mas será que o produtor ele tem fôlego? Ele passou agora sem entregar animais, 15 dias... Agora, virada do mês, ele tem um monte de compromisso, peão, fatura e tal. Até que ponto ele vai reter esse gado, ele vai segurar esse gado, até que o mercado se clareie mais? Ou ele vai procurar, eu tinha escala semana passada, vão reaver essa escala, e vocês vão manter o preço que eles tinham combinado? Mais uma vez, você tem um tudo, né, acontecendo. Eu tenho, por exemplo, clientes que são grandes confinadores, que não fazem barba, cabelo e bigode dentro da fazenda, ou seja, não plantam milho, não tem tudo ali, que decidiram abrir a porteira de um confinamento. Eu vou abrir. Deixa pastar. Ah, mas meu pasto está ralo, mas pelo menos eu tenho capital de giro para suplementar. Existem outros que não têm essa capacidade. Existem pessoas que têm mais reserva de pasto nesse momento, que está cada vez pior. É claro que parte dessa mesa, parte não, toda a mesa de crise também está olhando lá os mapas climáticos do Brasil e entendendo a cada minuto o que está acontecendo, porque faz parte de uma mesa de estratégia de compra de gado gordo de grande porte do Brasil, que compra carcaças e bovinos em todo o Brasil, olhar os mapas climáticos e ficar olhando ali onde aperta mais, onde aperta menos. Não vai gear, né? Exatamente. Júlio Brissac, analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação. É sempre um prazer. E eu queria dar como último recado ao produtor de gado do Brasil que ele tenha memória mercadológica e que a ponta mais complicada dessa operação toda realmente é a indústria, porque ela não tem gado chegando lá. E se no final dessa operação toda, assim que acabar essa greve, a normalidade acontecer, voltar ao mercado em conta-gota é fundamental para a sobrevivência dos preços, porque demanda e necessidade de gado, a indústria frigorífica do Brasil está precisando e muito. As baixas condições hídricas do solo vêm garantindo um pouco mais de preocupação para os pecuaristas da região sudeste. O interior paulista e também o interior mineiro estão na mesma situação. Agora, ao longo dos próximos dias, vai haver a passagem de um sistema frontal pela costa da região, vai ajudar a aumentar as instabilidades, ainda que de forma mais fraca e também de forma não tão duradoura. Pode voltar a chover já no interior do estado de São Paulo, faixa leste também, mas de maneira geral é toda a área litorânea da região sudeste que ainda recebe algum risco de pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade. A partir do próximo período é que a chuva se espalha pela região e ganha força. No interior do estado de São Paulo, acumulados de até
30 milímetros. E é justamente nessas áreas onde o setor da pecuária vai ser bastante beneficiado, porque essa chuva tem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. No norte mineiro, mais uma vez, o tempo firme vai seguir mantendo o solo com menos condições de umidade e seguir também mantendo os pastos com baixo potencial produtivo. Ao longo do terceiro período, até o dia 14 de junho, a chuva já perde intensidade mais uma vez na região sudeste. Risco para pancadas muito irregulares no estado de São Paulo, mas de maneira geral, é o sol que vai predominar em grande parte da região. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva bastante significativa em áreas de pecuária do interior do estado de São Paulo. Esse cenário volta a ser bastante satisfatório para o crescimento dos pastos que já vinham sendo prejudicados devido às baixas condições hídricas do solo. 7 horas e 57 minutos no horário de Brasília. A inseminação artificial fez a diferença numa fazenda de gado de leite na região central do país. Acompanhe. Quando o assunto é produção leiteira, o estado de Minas Gerais é referência nacional. E é no município mineiro de Pouso Alegre que nossa prosa vai tomando rumo. O Meng Gado Holandês está completando no próximo mês de maio 30 anos de atividade. Nesse período nós vimos uma evolução muito grande na pecuária leiteira e procuramos manter o foco e acompanhar essa evolução. Uma história de sucesso baseada na utilização das melhores famílias da raça holandesa disponíveis no mercado, no controle leiteiro oficial e na classificação linear. E é por isso que a fazenda registra índices de produção elevados a excelentes conformações de animais. Hoje o rebanho se encontra com a conformação média de 85,5 de classificação e uma média de produção de 13.500 quilos por animal. Atualmente a média de produção está em 35 quilos por vaca, com uma gordura de 3,3 e uma proteína de 3,2. Célula somática se encontra em 167. Um ponto muito importante que nós consideramos é a evolução genética do rebanho. Hoje o rebanho tem aproximadamente 180 animais classificados muito bom ou excelente, de um total de 260 animais classificados. As outras restantes, completando esse número, são animais B+, ou seja, entre 80 e 84 pontos. Nesse período, nós demos muita importância para o trabalho de evolução genética. E a Semex foi um grande parceiro nisso, e a gente é cliente da Semex há mais de 20 anos. A Semex tem o modelo e a mentalidade que a gente considera adequada para um produtor de leite do nosso porte, que é dar foco à produção, conformação e a duração dos animais. Para a Semex Brasil, o senhor Armando é só elogios. Com atendimento exclusivo do Regional Semex Itajubá, a propriedade tem acesso às mais modernas soluções. Nós trabalhamos com os touros Dorma, Byway, Meridia e Fortune. Esses touros, conforme o depoimento do senhor Armando, encaixam muito bem na filosofia da fazenda, em trabalhar com vacas altamente produtivas, com ótimas conformações e principalmente longevidade desses animais. Assim, com um trabalho focado e bem planejado, a Meng Gado Holandês se tornou uma receita de sucesso. Nossa equipe de técnicos localizados do norte ao sul do país garantem soluções completas ao seu negócio. 8 horas mais 1 minuto no horário de Brasília. Depois do intervalo comercial, continuamos a debater os impactos da greve dos caminhoneiros no setor do agronegócio. Dá uma olhada no gado que será ofertado hoje à noite aqui conosco a partir das 8h30 no horário de Brasília. É o leilão Qualidade Total com realização da Central Leilões. Dá uma olhada como os bezerros são muito bem criados e animais que já estão prontos para entrar no período de engorda, para serem abatidos lá na frente com muita qualidade. A gente volta já.
8 horas e 4 minutos no horário de Brasília. Nesta semana, a empresa de consultoria Agroconsult divulgou uma nota técnica em que aponta impactos da greve dos caminhoneiros para diversos setores do agronegócio brasileiro. Em São Paulo, Walter Pulga conversou com o diretor de pecuária, Maurício Nogueira. Vamos ver. Nesta manhã, a Agroconsult liberou um estudo técnico avaliando o impacto da greve dos caminhoneiros no agronegócio brasileiro. A constatação é de que alguns setores tiveram um baixo impacto, vamos dizer assim, milho primeira safra, mas milho segunda safra já teria um impacto moderado, a soja também teve ainda impacto moderado, o relatório ainda detalha impacto moderado também na cultura de algodão, portanto, esses setores ainda estariam pouco, digamos assim, prejudicados pela greve. Fertilizantes também, de certo modo, o impacto ainda foi moderado durante esses 8 dias de greve, mas a situação começa a ficar mais difícil para quem trabalha com laranja, já é um impacto mais elevado. O café tem um impacto também elevado no relatório da Agroconsult, eu tenho em mãos aqui. Trigo também tem impacto elevado e mais grave. Mais grave é cana-de-açúcar, fortemente impactada pela greve dos caminhoneiros e principalmente a pecuária, incluindo aí aves, suínos, boi e leite. Ao meu lado, Maurício Nogueira vai detalhar aspectos que tornaram essa paralisação dos caminhoneiros muito grave para quem trabalha com a pecuária em geral. Maurício, obrigado por você ter participado do nosso programa. Vamos explicar. No caso de aves, suínos, boi e leite, o impacto é altíssimo. Muito alto, né, Pulga? A gente tem principalmente as culturas, as cadeias produtivas, né, a produção de aves e de suíno, ela demanda muito concentrado, né? No caso do frango é pior, porque a hora que chega o momento de sair, ele tem que sair, ele não aguenta ficar lá, a ave começa a morrer, né, naqueles 40 e poucos dias. Então você tem que executar uma operação logística que aquele produtor está dependendo, né? Seja de chegar a comida, seja de tirar o animal. Quando você para essa logística, você começa a criar um caos dentro da produção e aí a gente vai ter um impacto em diferentes graus, né? Então, que idade que está aquele frango, qual que é o teu estoque de alimento, né, dentro da propriedade. Geralmente ele não trabalha com estoque muito grande, principalmente que a produção toda é integrada, né? Então, durante muito tempo que você para de levar alimentos ou tirar o frango, você começa a ter, primeiro, um impacto na produtividade, segundo, as aves começam, inclusive, a morrer, né? E aí, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, na cadeia produtiva, o leite tendo que ser jogado fora, então não tem alternativa. A vaca tem que comer, então não adianta tirar a comida da vaca, ele vai, claro, diminuir o pacote nutricional dessa vaca, vai economizar o máximo possível para manter ela ali na mantença, mas não tem muito o que fazer, principalmente se sua vaca é especializada. Aquele leite acaba sendo jogado fora porque não tem como sair, então o que fazer, né? Esse leite não volta, depois essa vaca não vai produzir 2 vezes mais para compensar o que estava ali, né? Esse leite não vai voltar. E pior, no momento que essa situação se regularizar, ainda tem outro período de adaptação do ambiente ruminal dessa vaca. Né? Por quê? Porque você reduziu a comida, reduziu, né? Mudou a composição, provavelmente as fazendas vão trabalhar com dietas mais enriquecidas em volumosos, né? Alimentos volumosos, se tiver também volumoso para tanto, né? E a hora que voltar à normalidade, eles vão aumentar de novo a quantidade de grãos e o ambiente ruminal tem que se adaptar. Então você tem uma extensão da perda de produtividade. Quer dizer, o impacto, o prejuízo no produtor de leite é enorme, né, numa situação dessa. No caso do frango, né, a ave que morreu não vai voltar, né? E aí você tem um impacto da perda total, não volta, né, não dá tempo de produzir outra. E a gente pode analisar e falar, não, o impacto não é tão grande, porque como está ocioso, né, como a gente está com a capacidade de suporte das granjas ociosas, daria depois para compensar isso com produção. Só que você tem que avaliar se a gente conseguiu produzir os pintinhos para virar o frango lá na frente. Então, apesar de ser ciclo rápido, né, a gente ainda precisa avaliar quantas semanas foram comprometidas, imaginando que o produtor e a indústria terão capital para tanto. É outro insumo
a gente precisa lembrar para alimentar o processo. Que é o capital, né? Ah, mas pega dinheiro emprestado, tá? Mas que custo vai ter esse dinheiro numa situação de risco tão grande que os agentes financeiros, claro, que vão avaliar esse risco, tudo aquilo. Quer dizer, é uma roda que está parando de girar, né? E frango e leite fortemente afetados. Hoje, é imediato. Hoje eu arrisco dizer, a gente ainda está calculando vários outros impactos, né? Várias outras possibilidades. Mas frango e leite, eu acredito que sejam os dois piores do momento, depois viria o suíno, né? E na pecuária de corte... Parecido com o do frango? Parecido com o do frango, mas é um ciclo um pouquinho mais longo, então dá para tentar administrar, mas claro, né? Estão passando fome, está perdendo produtividade, está morrendo, né? No caso do frango, já há relatos de canibalismo, né? Que o animal começa a atacar o outro, não tem comida, estão dando água só para o frango. Né? E na pecuária de corte, na bovinocultura de corte, aí a gente tem a maior parte da produção brasileira ainda é a pasto, né? É a pasto, em baixa tecnologia. Existe um momento da pecuária de corte complicado, que é o momento de entrada de safra, de entre safra, desculpa. Então, os pastos começam a cair, os animais têm que sair, e você para lá uma semana, 10 dias. A baixa tecnologia ainda aguenta um pouco. Né? Então, a gente tem que avaliar aí qual é o tamanho do impacto. Agora, com a fazenda, que é de alta tecnologia, que está alimentando, aí é igual um raciocínio parecido com o do suíno. Né? Inclusive, o animal não deve chegar a morrer ainda, né? Não chega a esse ponto, não tem esse ponto, mas uma dieta comprometida num final de confinamento vai certamente levar esse confinamento para o prejuízo. Isso não tem dúvida, né? Então, todo aquele ciclo, um animal caro, um ativo de elevado valor, né, com um investimento pesado, pode logo ser colocado no prejuízo. Então, essa é a preocupação. Agora, você tem outra avaliação também, o Consulto fez uma análise, mesmo que rápida, das exportações. Quando falamos de exportação pecuária, incluindo aí frango, a situação também é grave, né? Muito grave. Então, a gente avaliou, né, qual cenário que a gente trabalhou. Que segunda-feira começou a greve, a gente trabalhou com o cenário que até terça passou carga perecível. Né? Então, animal vivo, ou carne, lácteos, o pessoal deixou passar, mas na quarta já parou tudo. Então, considerando de quarta até agora, né, não, vamos dar tantos dias. Não, porque se voltar ao normal hoje, a operação dos frigoríficos demora para se organizar, você tem que comprar esse animal, começar, então, transportar esse animal vivo, quer dizer, até a operação se normalizar, até amanhã de hoje, a gente já estava contabilizando 8 dias de impacto. Final da tarde de hoje, 9 dias, e assim por diante. Então, vai somando, né? E isso vai se prolongando. Se a gente pegar só esses 8 dias, o impacto na exportação de maio das carnes, das 3 carnes, carne bovina, carne suína e carne de aves, já é de 300 milhões de dólares de queda em relação a abril. E em relação à perspectiva de exportação de maio, o que a gente esperava exportar em maio, a queda é de 380 milhões de dólares. Só a bovina, em relação a abril, 110 milhões de dólares, em relação ao projetado para maio, 145 milhões de dólares. É um prejuízo grande. Um prejuízo grande, analisando só a logística. Eu tenho que analisar também agora o efeito da produção, que ainda é um pouco confuso, porque nós precisamos de um pouco mais de informação para saber qual era o nível que essas aves estavam nas granjas, o suíno, tem variação. E outra coisa, quantas cargas que ficaram retidas serão salvas? Né? Porque o caminhão é frigorífico. Alguma coisa que foi perdida. Alguma coisa vai ser salva, então a gente precisa quantificar, né? Mas o prejuízo está aí. E a cada dia que a gente jogar isso para frente, até normalizar, né? A cada dia que for para frente, a gente tem mais 21 milhões de dólares de redução de perda em relação às exportações. E dessas 21 milhões de dólares, 6 milhões e 100 mil dólares são de carne bovina. Né? Deixamos de exportar por dia 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. Cada dia, cada dia. Começo da greve até agora. Né? Cada dia que a greve continua, perdemos 6 milhões de dólares em exportação. Exatamente. E aí, outros cálculos que nós estamos fazendo, que ainda o cálculo está feito, nós não temos uma definição do resultado da greve, então não adianta ficar soltando um número por dia.
mas até ontem a gente chegou a avaliar que o impacto todo na cadeia produtiva, né, de pecuária de corte, só de bovino de corte, com essa perda toda, mais a redução do abate, fechamento de planta provisório, né, a gente estaria falando aí de 8 a 12 bilhões de reais, né, de impacto no ano na cadeia produtiva, né? É um número parecido, inclusive, com o que vai custar para os cofres públicos, né? Os benefícios que não conseguem. Cofres públicos, leia a gente, né? Nós vamos ter que bancar isso, né? Então, toda essa questão do que se discute, de como que a gente poderia fazer para mitigar esses riscos que a gente corre, eu acho que a saída para a gente é tentar tirar uma lição de tudo isso, né? É uma lição inteligente. Hoje em dia, parece que a gente pensa mais com o fígado do que com o cérebro, né? E acaba tendo muitas soluções com base na impulsividade, na emoção, né? A gente tem pensado muito pouco como sociedade. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira. O levantamento da Agroconsult mostra, no caso da pecuária brasileira, um impacto grave na produção em função da greve dos caminhoneiros. Bom, eu agradeço a presença do Maurício aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. Muito obrigado, Walter Puga. Eu estou aqui com Éder Catatal Benite, 8 horas e 15, agora 16 minutos no horário de Brasília, para a gente falar da retomada de um leilão que deveria ter sido transmitido ontem, que é a terceira edição do leilão do fazendeiro, que é um leilão presencial em Itumbiara. Alô, Goiás, alô, Neuci Palhares, Maurício Veloso, a turma boa lá, né? Boa, né? E em função da greve, o leilão não pôde ser realizado, mas já tem nova data, é o dia 6, que é quarta-feira que vem? Quarta-feira que vem. Dia 6 de junho, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Dia de semana, leilão à tarde em Goiás, é tradicional já, não é? Primeiro, bom dia, Jorge, bom dia, amigos de todo o Brasil. Realmente, poder falar desse leilão, nós tínhamos aí uma agenda em função da greve dos caminhoneiros, mas teve essa mudança, como outros leilões também. Está aí, né? O amigo, você que está assistindo, você que está aproveitando, esse leilão acontece no próximo dia 6, é o leilão do fazendeiro lá em Itumbiara, Goiás, com 2.500 animais, entre bezerros, bezerras, Nelore e cruzamento industrial. A partir das 14 horas já está confirmado, né, esse evento, essa mudança, e nós não podemos também demorar um pouco mais em função da desmama dos bezerros, Jorge. Porque a bezerrada os bezerros de cruzamento Aberdeen, bezerrada com 290 a 300 quilos, são bezerros que têm esse peso e essa qualidade em função do cruzamento do touro Aberdeen na vacada Nelore, que são animais que serão comercializados no leilão no próximo dia 6, agora com a transmissão do Canal do Boi a partir das 14 horas, o leilão lá no recinto da Alvorada Leilões, em Itumbiara. E a participação mais do que especial da nossa grande amiga Neuci Palhares. 8 horas e 18, vamos mostrar imagens agora de um outro leilão. Isso. Vamos começar a falar do leilão do Agrocanal, o leilão de gado de corte da Leilosul. A gente até viu um pouquinho dessas imagens. Olha só, Catatal, né? Esse leilão será no dia 4. Leilão virtual de corte da Leilosul, 4 de junho, segunda-feira agora, à noite, pelo Agrocanal, emissora co-irmã do Canal do Boi, também do SBA. Olha, o trabalho de seleção interessante, essa bezerrada são todos filhos de touro PO em vaca PO. E essa bezerrada, esses tourinhos, futuros tourinhos, são registrados na BCZ. Então, o pai dessa bezerrada são filhos de touros lá do Luciano da Matinha. É um trabalho importante do Luciano, um trabalho que vem com qualidade, com muito esmero, com muito capricho. É um trabalho que tem toda a sua potencialidade. Quando nós falamos, olha, eu preciso de um animal, tourinhos. Você vai comprar, você vai acabar de recriá-los e, evidentemente, no ano que vem, você vai ter aí os tourinhos para trabalhar na sua vacada.
filhos de touros top 0,1%. Para você ter uma ideia, nós temos aí bezerros já no índice ABCZ, top 3, top 4, top 2, top 1%, top 5%. Enfim, é a qualidade que a Leilosul realiza nessa segunda-feira, às 20h30, canal Agrocanal, e o trabalho de seleção do Nelore Avalon. Então, amigo de casa, você que está assistindo, você não pode perder, porque a qualidade é boa e a genética também, no leilão virtual da Leilosul, segunda-feira, às 20h30, no Agrocanal. Imperdível leilão. Esse gado foi filmado onde, Catatal? Essa bezerrada peola foi filmada ali próximo de Bataguaçu, na região ali, em função... Divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. Com o estado de São Paulo. Em função do que será disponibilizado e pelo trabalho de seleção do Nelore Avalon, você pode ter a certeza que o amigo está comprando, você pode comprar de qualquer lugar do Brasil, é isento de ICMS, porque são todos registrados. É bom lembrar, todos registrados na qualidade, no trabalho de seleção e na avaliação genética através do programa de melhoramento genético da BCZ. Poderão ser touros, né, Lória? Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, você vai... Qual é a média nacional de touros? 8 mil. Você está comprando, vai comprar os futuros tourinhos a 2,5. Você vai acabá-lo de recriar e aí você tem na sua propriedade os touros para trabalhar na sua vacada o ano que vem. Legal. Catatal, muito obrigado. Aqui é o Éder Catatal Benite, leiloeiro rural, grande amigo da casa e que prepara surpresas no momento oportuno. A gente vai divulgar surpresas para você. Tem muita coisa amigo do Canal do Boi, Catatal faz parte dessa surpresa. A gente fala mais para frente, né? É isso aí. Obrigado, bom leilão para você. Valeu, Jorge. Intervalo comercial, vamos sair com imagens do leilão que o Catatal vai comandar quarta-feira. O virtual gado, não vou nem chamar de gado de corte, o Catatal chamou isso de futuros tourinhos, então de uma bezerrada registrada, filmada nas regiões de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul, e as regiões dos presidentes no interior do estado de São Paulo, o presidente Venceslau, o presidente Prudente. É um gado filmado nessa região, com realização da Leilosul. Voltamos já. 8h29 no horário de Brasília. Estamos de volta com mais repercussão da paralisação dos caminhoneiros para o setor do agronegócio. Ontem, quarta-feira, a Peixe Brasil, que é a Associação Brasileira de Piscicultura, se manifestou em nota sobre os prejuízos calculados até agora, até esta quarta-feira, para o setor de produção de peixes, pescados em geral. Nós vamos conversar pela internet com o presidente da Peixe Brasil, o Francisco Medeiros, que está em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Francisco, muito bom dia, obrigado pela sua entrevista ao Bom Dia Produtor. Esse prejuízo é parcial, 104 milhões de reais. Ele compreende o que, o Francisco? Bom dia a todos. Nesse primeiro momento, praticamente nós ficamos uma semana sem fazer negócios, principalmente a comercialização de peixe, processamento, produção de ração e outros insumos. Esse é o prejuízo imediato, porque aquele consumidor que não comeu o filé de peixe essa semana, ele não vai comer 2 filé de peixe a semana que vem. Então, de fato, está perdido. Além das perdas relativo aos custos de produção, principalmente as indústrias de frigoríficas, as indústrias de ração ficaram paralisadas e o custo fixo está girando normalmente, né? A indústria não produz, mas o custo continua linear. Os produtores, chegaram a ter baixas no volume de animais, no número de animais? A maior perda nesse momento, de imediato, nem foi do produtor, foi principalmente da indústria frigorífica que compra do produtor e processa. Esse foi o maior prejuízo. O produtor vai sentir os prejuízos nos próximos dias, porque grande parte da produção ficou sem se alimentar. Esse peixe já começa a sofrer uma série de enfermidades decorrentes desse processo.
e a mortalidade vai acontecer na próxima semana, nos próximos 15 dias. Outro aspecto importante para o produtor ele deixou de vender, ele ficou uma semana sem comercialização, ele está com o produto na água, mas ele não consegue de imediato vender a produção que chega semana que vem e a que estava pronta na semana anterior, ou seja, ele vai ter um problema de fluxo de caixa. Ô Francisco, eu tenho acompanhado o balanço de atividades da Peixe Brasil e os números que sempre chegam para nós são de crescimento. O setor da piscicultura, a produção de pescados no Brasil está em crescimento. Pelo menos os números que vocês divulgam apontam isso, um momento muito importante e bom para a produção de pescados no país. Situações como essa, acidentes de percurso como essa da paralisação, podem atrapalhar esse crescimento do setor? Não, o crescimento, em termos de crescimento de produção, não vai sofrer um grande impacto. O prejuízo é financeiro mesmo durante esse período da paralisação. O setor realmente, o ano passado, cresceu 8%. E especificamente a tilápia, que é 52% do nosso negócio, cresceu 13,48% e tende a continuar essa taxa de crescimento esse ano, em função de que os principais players que aumentaram sua produção, nós temos também novos players grandes entrando no mercado, o que acaba mantendo o ritmo de investimento e de taxa de crescimento. Nós tivemos uma redução mais significativa, foi dos peixes nativos, principalmente no Mato Grosso e na região norte, e esse ano continua um crescimento abaixo da tilápia, mas nós não teremos uma perda significativa. Francisco, vamos falar do mercado de pescado aqui no Brasil, que é bastante aquecido sempre no período de Quaresma, Semana Santa, né, principalmente. Claro. Nas demais estações do ano, como é que tem sido o consumo de pescados? Bom, o primeiro é o seguinte: as nossas instituições é exclusivamente do pescado oriundo do cultivo, ou seja, aquele peixe em que o produtor está lá dando ração e cuidando dele, que hoje corresponde a 50%, praticamente 50% do nosso consumo e 50% da pesca. Com relação ao peixe de cultivo, e aí nós temos duas distinções, especificamente a tilápia, nós temos um crescimento realmente durante o período de Quaresma, mas tanto o ano passado quanto esse ano nós mantivemos a nossa curva de venda, o que é bastante interessante. Já em outras regiões, principalmente na região norte, nós sempre tem um aumento maior na Quaresma. Isso é normal, faz uma curva. No período de frio, normalmente ocorre uma redução no consumo de pescado, mas esse ano essa curva, principalmente no caso da tilápia, não foi significativo a queda, ou seja, a gente tem mantido praticamente o mesmo nível de comercialização que a gente estava tendo durante a Quaresma. A Semana Santa em si, aquela última semana, ela realmente é diferente, a produção sobe em algumas regiões até 50%, 30% é a média, mas nós estamos tendo sim um crescimento no consumo de pescado no Brasil, ainda é muito baixo. Os dados da Peixe BR apontam para um consumo per capita da ordem de 9,5 kg de peixes por habitante, né? Os países desenvolvidos, esse número está próximo aí a 20 quilos, então a gente ainda tem muito o que crescer, mesmo aqui no Brasil. Ô Francisco, e para quem pretende investir no setor, o que você recomenda? O momento é esse? É bom o momento para se pensar nisso? O momento para entrar no setor é esse momento. Agora, a atividade, para você ter uma ideia, das proteínas animais, ou seja, suíno, aves e bovinos, as principais, é a proteína que tem o maior custeio por tonelada produzida. Então, isso é extremamente importante. É uma atividade, uma proteína que está em crescimento, é uma proteína em que o mundo está comprando a proteína, agora necessita de um planejamento bastante intenso. Ou seja, é muito parecido hoje a implantação de uma piscicultura comercial com o mesmo tipo de análise e plano de negócio que se faz para a avicultura, principalmente para uma região que não tem nada, que vai precisar fazer produção de pintinhos, frigoríficos e produção primária. Então, uma atividade boa, mas que requer bastante planejamento e um bom
plano de negócio, porque se ocorrer erros, as perdas são grandes e às vezes são irrecuperáveis. Ô Francisco, a sede da Peixe Brasil, onde é? Onde você está? Fica Cuiabá? em São Paulo. Ah, São Paulo? Eu estou presidente da Peixe BR, a sede é São Paulo, eu moro e tenho minhas atividades no setor aqui no estado do Mato Grosso. Vocês têm alguma espécie de consultoria, uma equipe técnica para dar exatamente essa consultoria, esse planejamento para quem pretende investir no setor? Olha, nós temos associados, porque a Peixe BR, ela engloba toda a cadeia produtiva. Nós temos produtores de peixe, nós temos indústria de ração, indústria frigorífica, indústria de medicamento, indústria de equipamento e também as empresas de consultoria do setor. Então, como associados nossos, nós temos empresas, sim, que fazem esse tipo de negócio. A Peixe BR em si acaba tratando das questões estruturais, as mais emergentes, aquelas que são de interesse de todos da cadeia produtiva. Vocês estão na internet para facilitar o contato? Claro, www.peixebr.com.br, lá nós temos todas as informações, inclusive uma informação importante que hoje norteia os investimentos e também as políticas públicas no Brasil, que é o Anuário da Piscicultura, que é a base de dados mais completa que se tem hoje sobre o nosso negócio. Os dados são atualizados, o Anuário de 2018 já está lá para baixar e quem deseja ou precisa conhecer o setor tem bastante informações e as informações, inclusive por estados. Muito obrigado, Francisco Medeiros, que é o presidente da Peixe Brasil, pela gentileza de conversar conosco e com todo mundo que está acompanhando esta edição do Bom Dia Produtor. Grande abraço, Francisco. Muito bem. Vamos para a previsão do tempo, agora a região sul do país. As baixas condições hídricas do solo vêm garantindo um pouco mais de preocupação para os pecuaristas da região sudeste. O interior paulista e também o interior mineiro estão na mesma situação. Agora, ao longo dos próximos dias, vai haver a passagem de um sistema frontal pela costa da região, vai ajudar a aumentar as instabilidades, ainda que de forma mais fraca e também de forma não tão duradoura. Pode voltar a chover já no interior do estado de São Paulo, faixa leste também, mas de maneira geral é toda a área litorânea da região sudeste que ainda recebe algum risco de pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade. A partir do próximo período é que a chuva se espalha pela região e ganha força. No interior do estado de São Paulo, acumulados de até 30 milímetros. E é justamente nessas áreas onde o setor da pecuária vai ser bastante beneficiado, porque essa chuva tem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. No norte mineiro, mais uma vez o tempo firme vai seguir mantendo o solo com menos condições de umidade e seguir também mantendo os pastos com baixo potencial produtivo. Ao longo do terceiro período, até o dia 14 de junho, a chuva já perde intensidade mais uma vez na região sudeste. Risco para pancadas muito irregulares no estado de São Paulo, mas de maneira geral, é o sol que vai predominar em grande parte da região. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva bastante significativa em áreas de pecuária do interior do estado de São Paulo. Esse cenário volta a ser bastante satisfatório para o crescimento dos pastos que já vinham sendo prejudicados devido às baixas condições hídricas do solo. 20 para as 9 no horário de Brasília, vem aí o De Olho na Fazenda Senepol, Fazenda Tabapuã da G. Será de 25 a 28 de junho, portanto, já estamos entrando no mês de junho, menos de um mês, menos de 30 dias para essa venda direta e relâmpago na nossa programação, que é o De Olho na Fazenda Tabapuã da G. A Rosa Cabral mostra um pouco o trabalho do João Trivelato. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, no Tabapuã da G, com o João Trivelato e a Jerusa Trivelato, para a gente comentar sobre o evento que vai acontecer logo mais pelas lentes do Canal do Boi, mas vou deixar o João para comentar com a gente essa semana especial, né, João? Olá, tudo bem? Bom, do dia 25 ao dia 28 vamos estar aqui na Fazenda, junto com a SBA, junto com o Canal do Boi, fazendo o vitrine do Tabapuã da G, e a Fazenda está de portas abertas para receber todo mundo diretamente aqui da Fazenda. O leilão começa dia 25, 30 parcelas, uma ótima oportunidade de negócio para todo mundo.
Bom, e esse evento ele tem um diferencial, não é, João? Porque você consegue ver os animais bem antes do dia aqui, né? Exatamente, esse é o grande diferencial do evento, porque os animais estão filmados, a pessoa pode ficar em casa e ouvir aqui, olhar e assim, escolher com tranquilidade, que não é aquela pressão de leilão. Então a pessoa compra o que realmente quer comprar e escolhe da maneira como quiser escolher. Que tem vários animais, nós vamos ofertar 70 touros e mais umas fêmeas. E então assim, está à disposição, nós aqui estamos à disposição pessoalmente para mostrar isso aí também. Exatamente, nós estamos aqui preparando o programa Grandes Criatórios, em breve, pelas lentes do SBA, toda essa genética completinha para vocês aí de casa, ok? Bom, obrigada por receber a gente mais uma vez aqui, é sempre um prazer voltar. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. A Juliana Casanato, que hoje está de folga aqui conosco, gravou uma entrevista sobre o uso inadequado e também adequado de agrotóxicos na produção. Nós vamos ver essa entrevista depois do intervalo comercial, a gente volta já. 8h46 no horário de Brasília. Começa hoje em Janaúba, no norte de Minas Gerais, uma das mais importantes exposições, feiras agropecuárias daquela parte do país. Norte de Minas Gerais para cima também, tem Bahia, tem muitas regiões produtoras de pecuária, pecuária de corte, tem produção de frutas irrigadas também. É uma região que, embora tenha um índice pluviométrico muito baixo, que desfavorece a produção, mas a região soube superar essa condição adversa e traduz tudo isso em produção. A feira mostra um pouco do trabalho dos produtores da região. O nosso companheiro Daniel de Paula está neste momento em Janaúba e vai trazer pela internet informações ao vivo da feira que começa nesta quinta-feira. Bom dia, Daniel. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos que estão acompanhando o Canal do Boi nesta manhã de quinta-feira. Uma expectativa muito grande para esta noite, a abertura da 37ª exposição de Janaúba. Tem uma expectativa maior ainda, primeiro em função de todo o acontecimento dos últimos meses, né? Choveu nesta temporada mais do que em todos os últimos 50 anos. Isso já é um motivo de muita alegria, muito júbilo aqui na região toda, região norte de Minas, que é um semiárido exigente. Mas também por causa das situações do país que deixaram todo mundo meio apreensivo aqui. A exposição chegou a correr riscos, mas aí é que está a grande força deste sertanejo aqui desta região do país. Quanto mais acuado o produtor aqui no norte de Minas, quanto mais aparelho vai chegando nas costas dele, ele vai empurrando essa parede para trás. E aí o Sindicato Rural de Janaúba, com o presidente José Aparecido Mendes Santos, mais uma vez, peitou a crise que está aí nas rodovias, com a greve dos caminhoneiros, com o desabastecimento, e disse, não, nós vamos fazer a exposição sim. Então hoje vai estar coalhado de gente, eu estou bem em frente ao Parque de Exposições, hospedado aqui na minha casa em Janaúba, como sempre fico aqui há 13 anos, e a expectativa é das melhores possível. A gente vai ter uma cerimônia simbólica para a abertura oficial, mas a verdade é que está todo mundo já em muita festa, os estandes que estão sendo montados, está tudo sendo muito bem preparado, os retoques finais estão sendo dados pelas equipes de montagem dos estandes, de limpeza, de organização dos restaurantes, do parque de diversões, da praça de alimentação, enfim, está tudo sendo muito caprichado nessa finalização, Zaidan, para que tenhamos a partir desta noite uma verdadeira festa com aquele slogan do Sindicato Rural aqui de Janaúba, que completa esse ano 50 anos de vida, de existência, de que o orgulho da cidade nasce no campo. Aqui, mais do que em outros lugares, a gente vê isso, porque como você falou, além das frutas, além da pecuária, também a agricultura, a integração, apesar do semiárido, é muito fácil da gente observar e com uma característica bastante importante. De toda a produção agropecuária daqui, praticamente 90% é de pequenos agricultores, é de agricultura familiar. Então, a importância que se dá para o varejista aqui da produção é muito grande, por isso
uma cidade que tem aproximadamente 70 mil habitantes, a partir de hoje passa a ter mais que o dobro, mais que o triplo disso, na verdade. Vem para mais de 250 mil pessoas que passarão por aqui nesses 10 dias de parque. Ô Daniel, enquanto você fala, nós exibimos imagens da exposição do ano passado, como fica cheio quando tem shows, não é? A gente sabe que tem uma agenda perdão, de shows e temos pelo Canal do Boi 4 leilões também, pelo SBA, na verdade. Queria que você mencionasse, nós mostramos imagens também das vacas Zebulanda, do famoso Nelore da Colonial. Fala um pouquinho da agenda de leilões, Daniel. Tem sim. Você viu a multidão que se aglomera aqui na porta do parque, no hotel onde nós estamos, já quase não dá para chegar no parque, ou quando a gente vem embora, o pessoal está chegando e realmente não dá para sair quase. É muita gente que vem, e nos leilões também a concorrência é muito grande, Zaidan, porque o Tatersal, batizado de Isaías Gonçalves Dias, que foi presidente do Sindicato Rural antes da gestão do Arrisson Antunes Cambuçu, o Pionicão, que começou em 2007 a sua gestão aqui. O Isaías foi homenageado pelo Sindicato Rural, já na gestão do José Aparecido, que já está no seu segundo mandato. Com o Tatersal foi muito alado, bonito, muito confortável, seguro para brigar os leilões. Mas ali, apesar de caberem 400 pessoas, tem muita gente que quer ir para os leilões, porque a genética daqui que você mostrou e continuou mostrando aí, nas imagens que nós temos de arquivo, é muito segura de se fazer investimento. Então, esse ano nós vamos ter uma novidade na agenda, né, que é dominada pela Colonial, duas novidades marcantes, principalmente. Primeiro, a Confiboi, do nosso Ailton Souza Santos, vai fazer a organização de todos esses leilões que nós vamos transmitir. Aliás, hoje eu já tenho no Novilho do Futuro, que é um leilão tradicional aqui, não tem transmissão pela televisão, mas eu vou estar lá acompanhando a baliza de preços do ano pecuário aqui dessa região. Então hoje nós vamos ter 1.200 fêmeas para cria, recria e engorda, que o Ailton da Confiboi vai realizar nesse Novilho do Futuro, que é tradicional. Nosso primeiro compromisso de transmissão é outra grande novidade, mas extremamente importante e aguardada aqui para a região. Primeiro leilão da Fazenda Cizan, né? A Eliane Amorim, junto com o João Braga, junto com o Vinícius Corrêa, que está chegando aqui em Janaúba, está vindo ali de Matias Cardoso, de Jair, ali onde fica a fazenda, para poder receber as pessoas que já vão ver os animais. Eu já estive no pavilhão dos animais agora cedo, já vi a beleza que está o gado da Cizan. Vamos vender touros importantíssimos, muito bem selecionados, de uma genética muito bem avaliada, na Fazenda Cizan. E nós vamos ter também fêmeas, novilhas, doadoras em muitos plantéis, além de uma doadora parida espetacular, que vai ser um brinde do leilão. Nós vamos ter também os produtos do que esses touros podem produzir. Nós vamos ter 1.000 animais entre machos e fêmeas, bezerros e bezerras super bem desmamados, que o Vinícius está trazendo para cá para mostrar para o Brasil inteiro a força dessa genética Cizan, que vai ser a nossa manchete no sábado, a partir de 13h, a Confiboi e o Canal do Boi, mostrando essa grande distribuição com o gado de produção e, claro, os animais comerciais. Isso no sábado, a partir de 13h, Canal do Boi. Na terça-feira, nós já teremos o início da bateria da Colonial. Nós vamos ter na terça-feira o leilão Top Milk das Zebulandas da Colonial, que é o Nelore Leiteiro da Colonial, misturado com o Gir Leiteiro da Calciolândia. Duas empresas, duas marcas imortalizadas pelo Dr. Gabriel Donato de Andrade, misturados, e no F1 é colocado o holandês provado. Na F1, né, na fêmea F1 é colocado o holandês provado. Virou esse animal registrado pela ABCZ, e nós vamos ter das 500 fêmeas à venda. Aliás, tem alguns machos também para provar o gado flex, denominado gado flex aqui da Colonial. Nós vamos ter alguns machos também, que são os animais de extremo valor agregado para a pecuária de corte, porque o macho do leite não tem muito valor, mas esses cruzados das Zebulandas têm sim, e eles já carregam todos esses 48 anos de história de seleção do Nelore da Colonial. Nós vamos ter 500 animais, entre eles, eu repito, muitos deles registrados, 20% registrado, mas 25% desse gado que vai à venda está prenhe de holandês. E outra, como tem muito animal registrado, esses animais podem circular por qualquer parte do país com isenção de CMS, principalmente agora que acabou praticamente a greve, né? Então fica mais fácil de movimentar. Isso na terça-feira à noite, Canal do Boi. Na quarta-feira, o 53º leilão Noite do Nelore Colonial. Aí
dispensa muitas apresentações, 48 anos de seleção da Colonial, em 60 touros e matriz, aliás, são 40 touros e 60 mães de touros, grandes matrizes da Colonial, à venda nesse leilão. E na quinta-feira, a gente fecha a nossa agenda de leilões aqui da 37ª Expo Janaúba, com mais 1.500 animais comerciais da Colonial Agropecuária. Vamos ter o 64º leilão Colonial, com 1.500 machos e fêmeas para cria, recria e engorda, com mais uma vez a transmissão do Canal do Boi. A agenda parece extensa, Zaidan, mas cada uma tem uma categoria. E eu acho que o padrão de qualidade do que é ofertado aqui, produzido aqui no norte de Minas, é o que chama a atenção. Aliás, por isso nós estamos aqui mais uma vez, pelo 13º ano seguido, nesta princesinha do norte de Minas, que para mim é a cidade de Janaúba, à margem do rio Borutuba aqui. Tá todo mundo em festa, viu, Zaidan? E por falar em shows, se você tiver condições, pode pegar o seu helicóptero e correr para cá, porque amanhã tem Wesley Safadão, o seu favorito, Zaidan. Tá bom. Daniel falou nos shows, mas perdeu. Mas você viu as imagens de arquivo do ano passado? Como fica cheio o Parque de Exposições de Janaúba. Expo Janaúba começando hoje à noite. E o Canal do Boi, como sempre, presente na transmissão dos destaques e de 4 leilões também. Agora, Rosa Cabral traz informações sobre tecnologia de produção em fazenda de gado de corte. Vamos ver. Na Fazenda Renascença, localizada no Planalto Catarinense, pela região de Vargem, o pasto é tomado pela seleção do Red Angus e Aberdeen Angus, além de alguns exemplares da raça normanda. Os primeiros ventres no ano de 2000 deram início à seleção que faz genética direcionada para animais produtivos. Sêmens importados dos Estados Unidos, Argentina e nacionais permitem a consistência do rebanho, que é feito em cima de inseminação artificial e transferência de embriões, diz o criador Nelson Serpa. Os animais de genética, a gente trabalha, mais de 80% é inseminado com alguns repasses de touros da própria propriedade. E os animais de ponta, a gente coleta e faz transferência de embrião, multiplica o que tem de melhor. A criação a campo, que garante a adaptabilidade e que ganha reforço na suplementação, vem com parceria que tem procedência na pecuária. A Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil. Há pouco mais de um ano, a equipe da empresa, desta região, atende a fazenda de acordo com as metas da propriedade. A cada 30, 40 dias eu estou junto com os funcionários da fazenda acompanhando o consumo de produto, ver se está um consumo correto. Aqui a gente trabalha na vacada de cria com mineral de reprodução, que é o nosso ProBif, Pasto Bom Reprodução, durante o ano todo, né? Durante o período de aleitamento dos bezerros, a gente, a partir do segundo mês, nós entramos com uma suplementação no CRIP, uma suplementação de 0,3% do consumo do animal, e esse suplemento é fabricado na fazenda a partir do núcleo nosso, que se chama Nutron Beef CRIP NST, tá? Após a desmama, que hoje está na faixa de 260, 270 quilos para machos, nós separamos em lotes de machos e fêmeas e aí é feita a recria. A recria das fêmeas hoje é toda ela basicamente para a reposição da fazenda. Para a recria dos machos, no verão a gente utiliza o ProBif Pasto Bom Top Most, né, que é um mineral específico para a recria, a pasto. No verão a gente trabalha com gramas cultivadas ou gramas nativas aqui da região. No inverno todos os animais de recria eles vão para pastagens de
aveia Zevem, no Sistema de Integração Lavoura-Pecuária. E durante esse período a gente suplementa esses animais com suplemento mineral, que é o nosso ProBif Minuano, para melhor aproveitamento da pastagem. Eu acho que se a gente prosseguir como a gente está fazendo, certamente a gente vai ter condições de ter bom resultado e também de mostrar que a pecuária pode ter lucratividade maior quando a gente consegue acertar a mão bem. Tá certo. E certamente nós, do SBA, vamos mostrar, sim, todo esse caminho da pecuária brasileira, genética e nutrição. Rosa Cabral, para o SBA. 9 horas, destaque agora para o Grupo Terra Grande, um dos maiores vendedores de touros da raça Nelore do país. Este ano serão mais de 1.000 reprodutores, todos eles avaliados, que serão vendidos em 3 leilões aqui pelo Canal do Boi. O primeiro será no dia 10 de junho. Dá uma olhada no gado. Eles são a razão de existir do Grupo Terra Grande. Os clientes de touros desse Nelore criado no Tocantins há 48 anos e em constante evolução. Nosso maior bem é o nosso cliente. Nós temos a consciência, nós temos isso impregnado em nós. Então nós temos que cuidar do nosso cliente dentro de uma preciosidade, dentro de um valor muito grande que ele de fato é. Nós temos essa responsabilidade e toda a equipe tem, né, a gente transmite isso para a equipe, de ter esse comprometimento com o nosso cliente, porque ele confia nas informações que nós passamos a ele. São clientes fiéis que têm voltado, quer dizer, têm experimentado essa genética, retornado às suas compras e que realmente sentiram confiança na seriedade do trabalho da Terra Grande na frente dela, o André Curado e toda a sua equipe. Equipe que não mede esforços para conferir de perto o desempenho de sua genética no campo. A satisfação da Terra Grande se encerra aqui, quando ele vê que o produto final está tendo resultado. O produtor que adquire aquela genética consegue passar no campo todo aquele resultado que a gente planejou, fez os acasalamentos, apartou, descartou. Ainda mais esse fornecedor de touro, que é comprometido com o resultado do cliente, ele tem que se comprometer em gerar esse desempenho, gerar esse ganho de fertilidade, essa precocidade de terminação, essa precocidade sexual, porque são multicaracterísticas que fazem dar o resultado econômico na fazenda. Tudo isso a Fazenda Capim Branco passou a colher há mais de uma década, quando começou a investir nos touros melhoradores da Terra Grande. O Jânio é quem gerencia o rebanho e aqui a Fazenda Capim Branco e já vê a influência, Jânio, dessa genética do Grupo Terra Grande. Hoje 95% dos seus touros têm essa procedência. O que mudou a partir do momento em que você intensificou o uso deles aqui na propriedade? Mudou bastante, né? E é isso aí, igual você estava acabando de falar, tem 95% dos touros já é Grupo Terra Grande e a tendência é chegar a 100%, né? Porque a gente está vendo o desenvolvimento em desmame, em peso e as fêmeas também, na verdade, prenham muito cedo e já vem bezerro e já só desenvolve, né? A gente já viu o pessoal emprenhando as novilhas aos 16 meses. Aqui nessa fazinha eles já estão começando esse trabalho também. Então não é só precocidade de abate, é precocidade sexual, são animais mais férteis que deixam um bezerro pesado todo ano. Então assim, todo um ciclo produtivo, né? Bezerrada que a fazenda mandava para o abate aos 2 anos, com 18 arrobas, hoje está reduzida a idade em praticamente mais de meio ano. O objetivo, com essa desmama pesada, toda ela fruto de touros da Terra Grande, vai para o gancho com 18 meses e as mesmas 18 arrobas. É assim também em São Félix do Xingu, onde este criador tira bezerros o ano todo de suas 2.000 matrizes a campo. E comprei muito já a touro deles, entendeu? Estou satisfeito. E recomendo algum pecuarista que quiser comprar, não perde não, o trem é bom. Quem conhece não vai falar mal, né? Só vai falar que não tem melhor. Vou mexer só com inseminação. Parei, entendeu? Estou usando touro, Terra Grande, entendeu? Tá aí a comprovação. Bezerro de ponta, igual os seminados. Então eu não estou perdendo, entendeu? Estou ganhando tempo, por quê? Estou deixando de judiar do gado do curral. Aí, ó, é mês a mês, todo mês derrama um tanto, entendeu? Isso é bom. E você não tem tanta preocupação de estar pagiando vaca, ó, tem que inseminar, tá chovendo muito, é sofrimento, curral, né? É ruim. Aqui, graças a Deus, estou satisfeito. Hoje, Daniel, todo mundo quer uma genética boa. E bobo daquele que não usa, né? Porque perde tempo. Porque aqui é um gado mais precoce. Pode passar bezerrada aí. Chega ligeiro. 2 anos e meio tá matando aí com 19, 20 arroba. Então a história é outra.
A gente quer ter ele como um parceiro para sempre, né? Então, se eu vendo uma coisa que não é a realidade dele, ele vai me comprar uma vez, vai ver a produção dos touros e esquece, nunca mais ele vai comprar. A gente quer vender, cliente satisfeito, criar uma amizade, criar um vínculo com as pessoas, para não ter só aquela parte comercial. Agora, o seu pós-venda fica mais fácil quando você chega numa propriedade igual essa daqui, que foi difícil de chegar, mas é recompensado com um belo de um frango caipira, não dá para sair. De jeito nenhum. Isso daí faz parte, né, Daniel? A gente anda, vem visitar, o Silvio é um grande amigo que a gente já visita há algum tempo. Tá aí direto comendo frango, serrando uma boia, tem mais gente boa. Kaile Rodrigues traz agora uma entrevista que fala sobre o mineral injetável, suplementação mineral injetável, que é uma tecnologia de um parceiro nosso. Em vacas de cria, quais as vantagens de se utilizar o produto Fosfosal? Quem responde a pergunta para a gente é o médico veterinário Giovanni Pastri, que é da Virbac. Como que o produtor pode encarar essa situação? Então, vaca de cria é um desafio bastante grande, né? O objetivo nosso é melhorar a taxa de prenhez, né? Tem um número maior de vacas prenhas no final da estação de monta, né? E aí o que a gente vê é muita deficiência nutricional, muitas vezes, que afetam esses animais. E o fósforo, que é um dos principais componentes do fosfosal, ele é importantíssimo para a situação de reprodução. A gente vê os resultados que a gente obteve com a utilização do fosfosal de 4 a 6% a mais de taxa de prenhez, o que pagam o investimento do produto e ainda sobra dinheiro e nos vai garantir uma quantidade maior de bezerros nascidos lá no final da estação de monta. É um período que os animais exigem mais, né, Giovanni? Exatamente, é uma vaca no pós-parto, uma vaca que já está com o bezerro ao pé, o desafio dela é muito maior, né? Então a utilização desse produto injetável logo no momento que eu necessito de maior aporte de minerais, que é o início dessa estação de monta, ou até mesmo quando eu vou fazer um protocolo de ATF, a utilização dele é muito importante para a gente conseguir ter mais minerais disponíveis para essa vaca ter uma condição de ovário melhor e, consequentemente, ter uma taxa de prenhez maior. Giovanni, muito obrigada pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje vamos abordar o efeito fosfosal no confinamento e semi-confinamento. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E quando se fala em confinamento ou semi-confinamento, fosfosal é indispensável na adaptação de coxo do seu rebanho. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal. A gente faz na entrada do confinamento e também alguns bois que refugam coxo, que a gente vê que necessita, a gente tira para fora e faz novamente, faz outra dosagem. A gente vem vendo que os bois que foram usados, o ganho de peso é bem melhor, diminuiu o refúgio de coxo e vem tendo um desempenho bem melhor com o uso do fosfosal. Fosfosal, o multimineral injetável da Virbac, produto esse indicado para a melhoria do seu rebanho em momentos de alto desafio, como aqui na fazenda Sonho Verde, que utiliza no confinamento. Mas ele também é indicado na compra de animais, na entrada e saída de seca, na desmama, ou seja, em todos os momentos que há desafio. E o Fosfosal você encontra aqui, na Sênior Agropecuária, em Primavera do Leste, fone 66-3498-1253. A Sênior fica na Avenida Minas Gerais, número 20. Não perca mais tempo, meu amigo, até porque tempo na pecuária é dinheiro. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! 9h10 no horário de Brasília. Eu havia prometido rodar aqui uma entrevista que a minha colega Juliana Casanato fez sobre o uso devido e indevido de agrotóxico. Eu vou ter que exibir amanhã, então amanhã aqui no Bom Dia a gente exibe. Agora estou com a Juliana Comparim, que apresenta daqui a pouco, meio-dia, o Agricultura BR.
Bom dia, Ju. Bom dia, Zaidan. O Agricultura BR de hoje vai trazer entre os destaques a expectativa de aumento de área utilizada com soja convencional em Mato Grosso do Sul no ciclo novo, temporada que começa em breve. A expectativa é da Embrapa, uma vez que o uso da variedade de soja não transgênica, melhor dizendo, tem se mostrado como um bom negócio, Zaidan. O produtor recebe bonificação por parte da empresa que compra a soja dele e comercializa. O produtor não precisa pagar os royalties por utilizar a tecnologia intacta e tem tido variedades de soja produzidas pela Embrapa, desenvolvidas pela Embrapa, que tem dado ótimos resultados no campo. Acaba sendo um bom nicho de mercado. Exatamente. Tem mercado específico para isso. Que bom. Bom programa, Obrigada. Juliana. Daqui a pouco, meio-dia, aqui no Canal do Boi. E a gente termina o Bom Dia Produtor de hoje com a presença da Juliana, já se preparando para o Agricultura. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã às 7 horas aqui pelo Canal do Boi. Fique agora com o compacto do novo programa do Canal do Boi, o Agromotor Brasil. Até a próxima. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear.